dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa, o programa de Orelhas em Pé, onde eu sempre trago convidados muito bacanas para conversar sobre temas aleatórios, mas sempre muito interessantes. E hoje eu vou falar de algo que eu tenho muita curiosidade, que despertou a minha paixão recentemente na pandemia, que é cinema. E para falar de cinema, a gente vai conversar aqui com o Léo e com o Christian. Tudo bom, galera? E aí? Obrigado pelo convite. Cara, estou muito feliz de falar com vocês. A gente estava tomando um café aqui no Multicultura, que é a apoiadora aqui do Estúdio Orelha, e aí já vi que vocês têm aí uma história de paixão pelo cinema e bastante relação com coisas bem importantes do cenário do cinema gaúcho e também coisas nacionais. Aí. Muito feliz, muito obrigado aí por ter vocês aí. E eu queria começar perguntando para vocês o que é cinema para ti. Vamos começar contigo aqui, Cris. É imagem em movimento. Já é uma boa resposta, né? Eu acho que cada um vai ter uma resposta, né, bem particular do que é o cinema, né, para cada um. A minha relação com o cinema, na verdade, vem desde a tenra infância, assim, porque eu fui criado dentro de um cinema. Isso no interior do Rio Grande do Sul. O meu padrinho era dono de um cinema, meu pai às vezes trabalhava como projecionista, e eu acabava acompanhando ele, eu acabava tendo acesso a filmes que com certeza não eram para a minha idade. Né? Então, acho que a memória mais antiga que eu tenho da minha infância é de estar no colo da minha mãe dentro de uma sala de cinema. Olha que legal. Né? Então, tu olha para aquela tela que para uma criança aquilo é uma imensidão, e tu vê um outro mundo, né, projetado naquela tela. E, enfim, é uma sensação incrível, assim, aquele primeiro contato com o cinema, acho que ninguém esquece. Tu é aqui do Rio Grande do Sul? Sim, sou nascido em Encantado, aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, e me criei no Vale do Taquari. Né, então, eu tenho essa minha relação da infância com o cinema, e é uma paixão que foi sendo alimentada e foi crescendo. Né, então, chega uma hora que não basta tu ser o espectador, né? Você também quer participar daquilo. Muito legal. Eu sempre fiz teatro desde criança em casa, eu sou natural de Santa Rosa. E aí o cinema não funcionava o cinema, a gente fazia teatro dentro desse lugar, que era também o cinema que estava inativo. E aí reativaram o cinema, e o primeiro filme no cinema que eu assisti, eu nunca vou esquecer, que foi Tomates Verdes Fritos. E, cara, aquilo bateu na minha cabeça, porque eu nunca tinha visto um filme com aquele roteiro, com aquele porte, entende? Aquilo bateu de cara, que loucura, que história incrível, que genial. Mas nunca consegui me aproximar do cinema, mas eu tenho essa lembrança e fico imaginando tu pequenininho lá na Gabi. Eu tenho uma lembrança muito, muito vívida de um outro cinema que ficava na rua onde eu morava. Né? Isso é uma cidadezinha, eu estava morando numa cidadezinha chamada Roca Salles. E eu me lembro dos Trapalhões nas Minas do Rei Salomão. Filmão! E era uma coisa muito de cinema do interior, das pessoas levarem suas cadeiras. Olha, para o cinema, que não tinha cadeira. Não tinha espaço para todo mundo. Não tinha espaço, então as pessoas levavam lá suas cadeiras e tomando chimarrão, né, do cinema, uma coisa que eu me lembro até hoje. Assim. Muito legal, muito legal. E tu, queridão, tá com a camiseta do Botafogo aqui. Tem outra vivência. Não, aqui eu tô cercado de colorados, né, cara? Aliás, um abraço pra toda a equipe do Estúdio Orelha. Palmas do Estúdio Orelha! Aê! Leonardo, então, como é que... Botafogo, cara. Botafogo, eu sou da cidade que tinha o maior Cristo Redentor do Brasil, né? Agora acho que é a minha cidade. A cidade do Cristo ganhou. Tá uma disputa pelo tamanho do Cristo Redentor. Uma rinha de Cristos. Eu já vi o pessoal disputando o tamanho de outras coisas, mas do Cristo Redentor. Cristo Redentor, eu acho que tem a nossa ligação vem do Cristo Redentor, talvez para além do cinema. E eu sou do Rio de Janeiro, mas já moro em Porto Alegre há quase 20 anos. Né? Então já é uma vida aqui. E isso, relação com o cinema, eu fico tentando lembrar dessa relação de criança. Infelizmente não tive essa experiência que o Christian teve de crescer numa sala de cinema e ter, né, mas via muito filme. A experiência dele dá um filme. Dá um filme, perfeito. Com certeza. Não, já fizeram o Cinema Paradiso. Praticamente a tua história. Mas isso é interessante de levar a cadeira, porque eu estava vendo agora no Rio de Janeiro algumas salas de cinema que estão... Né, isso é muito carioca, né? Porque as salas estão lotadas, não tem mais cadeira, poltrona, e não pode ficar de pé, por questão de lei, e as pessoas levam a cadeira de praia. Isso acontece ainda no Rio. Que legal, que legal. Para sentar onde tiver espaço, né? Então,
O que te marca, assim, de primeiro filme? Primeiro assim, filme, eu não lembro do primeiro filme, mas eu gostava muito de filme de terror. Acho que é também uma afinidade que a gente tem, assim, de criança. Era uma criança, minha irmã, inclusive, sempre conta, que é um pouco mais nova, que eu forçava ela a ver filmes muito violentos. E agora ela tá com um filho de 8 anos e fica, pô, ainda não viu nenhum filme de terror? Com 8 anos? Como? Não, 8 anos já tá. Me ajuda aqui, é Poltergeist, né? O filme. Esse é um marco ali dos anos Cara, 80. eu era criança, eu tinha uma Telefunk em casa, em preto e branco, família humilde pra caramba. E na sala da minha casa tinha um quadro, sabe? Era Deus, assim, com o dedo, coração, uma coisa assustadora aquilo, né? E aí é o seguinte, a minha mãe ia dormir e eu ficava assistindo TV. E aí deu Poltergeist um dia. Cara, pensa numa pessoa, tá? Agora, a coragem escorria. Eu tava assistindo aquilo assim, apavorado, cara. Quando acabou o filme, eu fui dormir, eu olhava para aquele quadro e parecia que Deus estava... Eu de cara, vamos me levar junto. Que filme impactante também, é um filme né, que é responsável por uma geração ter medo de palhaços. Né? Olha só, tá falando comigo agora, que eu sou palhaço de profissão, hein? Não, isso era... Eu lembro muito que eu tinha uma coisa de ver assassinato em filme, gostar de ver morte. Para mim, sempre o melhor filme era que tinha mais mortes. Eu contava, assim, esse filme aqui tem 30 cenas de morte. Olha só. Esse aqui é o melhor filme da história do cinema. Essa era a cotação que eu tinha de criança. Os podcasts de terror estão fazendo muito sucesso, né? Então, é bom dar vazão, né? Eu acho que acho que tem às vezes essa pecha que se coloca no horror, na pessoa que pode despertar uma violência, né? Mas para mim é o contrário, né? Tu sublima, talvez. Total, não, é uma relação porque depois, aí, adulto, né, a relação com o cinema vai para outros caminhos também. E tem uma frase do diretor francês Godard que eu adoro, que ele diz que no cinema não existe sangue, existe vermelho. E é isso, é vermelho. E aí você vai ver esses filmes de terror, filme de cinema italiano, que o Christian também é muito fã, que tem o sangue literalmente é muito vermelho. Porque é isso, é arte, é criação, é ficção, é fantasia. E eu acho que a criança, tenho certeza, a criança já sabe disso. Né? Tá ali lidando com uma fantasia, com algo que... Olha aí, mamãe e papai que tá assistindo, não fica preocupado. Os caras crescem, viram uns cabeção, estão produzindo um monte de arte aqui. Um adulto perfeitamente normal. Tá. E aí, galera, e vocês se conheceram como? Eu lembro. Da noite. Da noite, eu lembro. A fatídica noite. Eu fui numa sessão. Porque isso na sala de cinema, inclusive é bom deixar registrado, que às vezes as pessoas olham, vão no cinema e vem uma galera conversando e falam, olha essa panelinha aí, essas pessoas... Essa panelinha se formou na sala de cinema. Essas pessoas iam sozinhas ao cinema e se conheceram, e isso vai virando um grupo, que não é uma panelinha, esses grupos são sempre abertos. Sempre nas saídas de cinema as pessoas vão se juntando, isso é maravilhoso. E eu lembro da noite, foi numa sessão do Projeto Raros, que é um projeto bem importante aqui do cinema de Porto Alegre, que acontecia na sala PF Gastal, da usina do gasômetro, o cinema que tinha no gasômetro, que agora essa sessão acontece na Cinemateca Capitólio. E o Christian, na época, estava trabalhando lá, eu era espectador da sala e fui uma sexta-feira à noite muito fria, era uma das noites mais frias do ano, para ver um filme italiano, não era bem de terror, né? Era um filme de sequestro, que era do Mário Bava. Cães Raivosos. Cães Raivosos. Era um filme... Resumindo, tinham 3 pessoas na sessão, contando com o Christian, que estava trabalhando lá, comigo e com o apresentador da sessão, que é o Carlos Tomás Albornoz, que é o cara que idealizou o Raros. Tu salvou a vida do cara lá naquele dia. Foi a plateia dele. Eles deviam estar assim, vamos para casa, né? Não vai ter sessão. Não, chegou um cara e puta! Aqui, né? Mas aí foi isso, né? Que se tem 3 pessoas dentro de um cinema, as pessoas vão... Né? E ainda tinha um debate depois, o que era melhor, né? Uma conversa depois do filme. E eu lembro que a gente foi pro Cavanhas depois. Não sei se pode falar. Pode falar. Inclusive o Cavanhas está ouvindo, já pode nos apoiar aqui, ó. Entre em contato com a gente. Comemos um X no Cavanhas depois dessa sessão e eu conhecia de vista, né? Os dois. Eu lembro que eu comprei ainda um DVD do Bruce Lee, que um cara passou na mesa vendendo. Muito bom. E o melhor é que eu estava na época, eu estava estudando jornalismo e eles não estavam sabendo disso, mas eu estava fazendo uma reportagem sobre cinema, público, então eu estava aproveitando também aquela noite, fiquei muito feliz de conhecer eles, que eram pessoas que, enfim, apresentavam sessões, programavam, e eu estava a fim de entrar nesse universo e eu estava escrevendo, e tudo eu estava anotando mentalmente ali da noite, e depois isso saiu numa reportagem da universidade e tal, e inclusive com dados completamente errados, a idade, eu chutei a idade do Christian. Eu minto a minha idade. A idade dele era outra, mas aí foi assim que a gente se conheceu. Mas surgiu. Aí dali... Enfim, o cara te ligou daí, pô, cara, tu botou tudo errado, eu te falei. Mas, não, eles nem sabiam, depois viram, a matéria saiu
E aí vocês começaram a produzir coisas juntos, aí tem bastante coisa legal, né? Foi trabalhar comigo na Sala PF Gastal. Para quem não sabe, fala um pouco da Sala PF Gastal, aí tem uma importância que tu estava trazendo antes no nosso café, acho que é importante falar sobre isso, né? Então, a Sala PF Gastal era uma sala de cinema municipal, ficava na usina do gasômetro, foi uma sala muito importante para o cinema no Rio Grande do Sul, né? Foi o berço da cinefilia gaúcha durante muitos anos. Infelizmente, a sala não existe mais, mas acabou gerando ali acho que frutificou muito, né? Porque pessoas, como eu te falei, pessoas que frequentavam a sala como espectadores acabaram se apaixonando pelo cinema e dali acabaram saindo grandes diretores que hoje estão em atividade no cinema gaúcho. Lançando filme agora, inclusive. Bruno Carbone, por exemplo, O Acidente, estava sempre lá na PF Gastal, na época. O Davi Preto, que também é da mesma geração, entre outros. Dá para ficar citando nomes aqui. Né? Enfim, uma galera. E aí vocês começaram a fazer qual foi o primeiro projeto que surgiu aí? Já tinha um projeto? Já tinha o projeto Raros, que acontecia, né, na PF Gastal. Eu também, eventualmente, ainda sou um dos curadores eventuais da mostra. Na época que eu trabalhava lá na sala, eu era mais ativo como curador dessa mostra específica. Depois o Leonardo entrou como programador e também deu seguimento, né? Então, é importante ressaltar isso, né? Que o projeto Raros talvez seja o projeto de cinema e atividade no Brasil mais longevo, né? São 20 anos ininterruptos, né? Que consiste em... É semanal, é mensal? Periodicidade. Geralmente ele é quinzenal, mas né, depende muito do mês. Mas isso que é importante. O Raros começa em 2003, então realmente 20 anos, lá no gasômetro. E a ideia foi criada por duas pessoas, o Carlos Tomás Albornoz, que era esse que estava nesse dia fatídico aí das 3 pessoas, e o Marcos Mello, que é da equipe, hoje inclusive da Cinemateca Capitólio, era programador da Sala PF Gastal na época. E a ideia era essa, tinha um slogan que era filmes que você sempre quis ver ou nem imaginava que existia. E então, isso, de tudo, filmes e é legal ver que há 20 anos, o que era uma raridade há 20 anos e o que é uma raridade hoje, que muda, né? Na época você mal tinha DVD, então... Como é que buscava esses filmes nessa época aí? Eram exibidos, às vezes, em VHS, sem legenda. Travava? Tudo. E hoje, realmente, o mundo mudou. Hoje existem cópias disponíveis de vários filmes, então também é um desafio para a continuidade da sessão, que segue com um público fiel, assim, com as salas quase sempre lotadas. E é muito interessante ver, assim, né, estudar essa programação, entender o que era uma raridade em 2003, 2004, 2005, o que é uma raridade hoje, né? E é uma sessão apaixonante. Eu sou muito fã. Hoje trabalho, mas falo sem nenhuma modéstia. Assim, e quem quer saber, isso é pago, esses filmes, tu paga para assistir? Não, a sessão é gratuita. Gratuita. Essa é a marca do Raros, né? Desde o começo. E acontece lá no Capitólio? Hoje no Capitólio. Sempre sexta-feira à noite, sempre o dia clássico. Né? Programação, procura lá no Capitólio e vai estar lá. O site da Cinemateca Capitólio, entra ali, que sempre, inclusive, vai ter um Raros na sexta-feira agora, né? Vai ser dia 8, se não me engano, dia 8 ou dia 9, não sei, mas que é o Sensuela, que é um filme finlandês dos anos 70, é um filme meio inacreditável, que ele vai da sauna à castração. Ele pois é. What? Se passa da sauna à castração. Não, e se passa na Lapônia. E é um filme. Lapônia? Porra, eu nem sabia que existia Lapônia. Terra do Papai Noel. É surreal, assim. Terra das renas e do Papai Noel. Olha aí. E é um filme de terror. Não? Olha, é um melodrama, mas é difícil dizer exatamente o que é o filme, porque ele é uma coisa meio inacreditável. Assim. É o tipo de filme maravilhoso para ver numa sala de cinema lotada. E esse tipo de filme é a marca registrada do Raros, né? São filmes que trazem essa estranheza, que mostram um cinema peculiar, um cinema diferente, algo que o público não está acostumado a assistir, né? Um cinema mais instigante, provocador. O que é incrível do cinema é que se faz qualquer devaneio que tu tiver na tua cabeça, tu joga pra tela. E tem gente que sabe fazer isso de uma maneira fantástica. Tem filme que tu chega para assistir e tu sai diferente, um ser humano diferente. É muito legal, né? A experiência de assistir, de estar no cinema, não de assistir filme, mas de estar no cinema e assistir um bom filme. Mas o Raros, ele tem algumas sessões que eu acho que são antológicas, né? Vou dizer um caso, em 2019 a gente exibiu um filme dos anos 70 chamado O Incrível Homem que Derreteu, que é um filme de horror de baixo orçamento
que acabou meio que se tornando um filme de culto ali nos anos 80, porque ele foi muito exibido nas madrugadas da televisão brasileira. A fila para ver esse filme foi inacreditável. Aquela fila estava dando a volta no quarteirão. E digo que nem na estreia do filme nos anos 70 o público que ele teve no olha rádio, que legal, assim. olha que legal. Isso é muito maluco, assim, pegar um filme de baixo orçamento dos anos 70, que durante muito tempo eles sempre entraram naquelas listas piores filmes já realizados, sabe? E de repente tem todo um público renasce curioso. O filme, renasce o filme com outro olhar, né, com o público muito interessado, muito curioso para assistir. Isso é o barato do Harps. O que começou a me bater muito, assim, de cara, é um negócio que tu faz e fica. Né? Porque o teatro tu faz, as pessoas assistem e depois passa, né? É mais etéreo. É etéreo, exatamente. Que é maravilhoso. Fazer teatro, assistir teatro é muito bom também. Mas o cinema tem essa coisa de ficar ali para sempre, né? Para sempre. Se o filme... Claro, a gente tem, infelizmente, na história do cinema brasileiro, muito filme que se perde por questão de preservação e até... Isso a gente está falando da Capitólio, que é uma cinemateca, é um espaço que existe justamente para isso, para preservar uma história do cinema, principalmente a história do cinema daqui do Rio Grande do Sul. Mas é isso, se está bem preservado, fica, né? Aquilo ali, aquela obra é eterna, né? Até aproveitar que eu quero mandar um beijo para Vera Pinto, jornalista, trabalhou muitos e muitos anos no Correio, me recebia eu com os releases dos espetáculos embaixo do braço, com 20 anos, pedindo, por favor, vê se tem como colocar, queridona, moradora aqui do bairro Cidade Baixa, estava passando aqui na frente do estúdio, eu já puxei ela e agora está nos apoiando aqui com a sua brilhante capacidade de escrever, com seus contatos, com a sua vida dentro do jornalismo, fazendo cultura, e agora ela também está fazendo parte aqui do Estúdio Orelha, nos ajudando a bolar essa programação, e me mandou uma pergunta aqui, qual é a diferença de um cinema convencional para uma cinemateca? A Cinemateca, que é o caso da Cinemateca Capitólio, que, inclusive, essa pergunta é muito boa, porque a Cinemateca Capitólio, ela fica no prédio, né, do antigo Cine Teatro Capitólio, que era um cinema, que não era uma cinemateca. Né? E a Cinemateca, o que diferencia? Especialmente o fato de ela ter um acervo. Ali no prédio da Cinemateca Capitólio, que é um prédio bem grande, todo mundo que passa ali é um prédio lindo, né? Enfim, restaurado, mas que preserva a arquitetura original, né? do prédio que foi fundado em 1928, o Cine Teatro Capitólio. Mas ali, para além da sala de cinema, que é incrível, a sala é linda e tem uma programação intensa, né? Com público, né? Que cada vez maior, tem o acervo. Um acervo muito grande de filmes de diferentes formatos, né? Desde da película antiga, né? Enfim, 35mm, 16mm, mas também digital, DVD, eventualmente, filmes que só existem nesse formato. Então, existe esse acervo ali dentro. Né? E a Cinemateca ela foi pensada desde o início, foi um longo processo de restauração do prédio, né? de pensamento. Ficou mesmo. Muito bonito aquilo. Ficou, é lindo. Um trabalho muito bem feito. Muito lindo. É um dos cinemas mais bonitos do Brasil. É muito bonito. E essa é a diferença, porque ali, para além da sala de cinema, tem esse espaço de acervo, tem uma biblioteca, então tem também um acervo bibliográfico, fotográfico. Uma biblioteca focada no cinema. Exato, tem uma biblioteca que está aberta ali para pesquisadores, pessoas que, enfim, tem... Se tem acesso aos filmes também, se a pessoa chegar lá e tal, se estiver procurando alguma coisa. Tem acesso, claro que depende muito do formato do filme, né? Mas sim, a gente tem muitas pessoas que pesquisam cinema, que vão lá, acessam no site da Cinemateca, inclusive, que é capitolio.org.br, tem ali a parte acervo, tem o banco de dados, que está bem completo, bem atualizado, então você pode ali botar o nome do filme, de quem dirigiu, alguma palavra-chave, você pode encontrar ali. E aí depois entrar em contato com quero ver esse filme aqui. A gente tem um caso de que até o Christian foi... E aí faz como para ver? Fiquei curioso. Então, eu vou citar até um exemplo prático que é bom que o pessoal entender. O Christian foi, né, quer dizer, vítima dessa pesquisa, porque teve um pesquisador aqui que quis estudar a história do cinema fantástico do Rio Grande do Sul, de todos os filmes que foram feitos aqui. E ele foi na Cinemateca, ele passou muito tempo lá, e eu quero ver esse filme. E tem uma cabine lá dentro, não é a sala de cinema, é uma cabine, um outro espaço, em que você pode assistir DVD, VHS, você pode, né, ele tinha essa lista de filmes e a equipe ele separava, e ele assistiu muitos filmes, né, e entrevistou depois cineastas e fez um trabalho muito legal compilando assim, essa história do cinema a partir do acervo da Cinemateca, muito. Claro que não apenas, ele também fez outras pesquisas. Sim, mas foi uma das fontes muito base, ricas. A base, dá para dizer que foi a Cinemateca Capitólio. Isso é muito importante, porque
Essa é uma pesquisa, podem existir várias pesquisas. Olha que experiência bacana. Daqui a pouco a pessoa quer ver um filme que ela viu há muito tempo atrás, Claro. ou que não tá achando, É. tá pesquisando um assunto, um tema. Exato. Ali E aí tu chega lá e é 0800. 0800, não, o espaço é para isso, espaço público, né, administrado pela Prefeitura de Porto Alegre, e agora ainda tem uma novidade, que é uma espécie de uma locadora pública. Olha, Espécie não, literalmente uma locadora pública. A pessoa faz um cadastro, tem agora DVDs de tudo da história do cinema, né, e os DVDs que ficavam nas locadoras, que infelizmente, né, já se foram. como eu paguei multa, cara! E não tem multa. Tu não rebobinava a fita. Não rebobinava a fita, eu não entregava a fita, cara. Pô, como eu fui umas 2 vezes no SPC por causa disso, cara. Minha irmã ficou 18 anos com uma fita em casa. Poxa, 18. como é que é o nome da tua irmã? Luísa. Luísa, devolve a fita, Luísa. Ela foi devolver, mas eu tinha fechado. Lógico, né, cara? A locadora acabou. E... Karma pro resto da vida. Calma. Mas tem... né, espero que as pessoas devolvam os DVDs na Cinemateca, mas tem esse serviço que é gratuito também, né? Então não tem multa também, eu acho. Perfeito. Não sei bem como é que funciona. Tem que ter, eu acho que... Não, claro, mas Não, devolve, né, tem uma cara? represália. Não, tem que ainda mais que escotear, né, cara? Que sendo horror, né, público, cara? se você não devolve, né, É crime, né, cara? crime, não é? Uma coisa... Te liga, bico de sacanear luz. o privado, sacanear o público é diferente. Cara, e a onda de vocês é, então, filmes fantásticos. Dentro da linha do fantástico. O que é... Eu acho que seria mais a minha onda que a do Leonardo. Então ele é vou voltar para cá então um pouquinho. Cara, muito legal. Nós vamos marcar um dia para a gente visitar o estúdio lá, o Estúdio Orelha vai em peso lá no Cine Capitólio e a gente vai escolher um filme para assistir, ter essa experiência, vamos registrar e vamos botar nas redes aí. Boa. E aí, então a tua onda... Eu acho que eu acabei me voltando mais para o cinema fantástico também por uma paixão de infância, né? Nos anos 80, para quem é velho como eu, a Rede Globo fazia uma sessão chamada Casa do Terror, isso meado dos anos 80, onde exibiam os filmes da produtora inglesa Hammer, que eram os filmes do Drácula com Christopher Lee, com Peter Cushing, né? Então a minha geração cresceu assistindo esses filmes de horror, né, vindos da Hammer, né? E isso acabou despertando essa minha paixão pelo cinema de horror, pelo cinema fantástico, que é o que engloba a fantasia, né, o horror, as coisas mais que lidam mais com o sobrenatural, com extraterreno, né? E dessa minha paixão acabou nascendo a minha mostra, que é a Vingança dos Filmes B, porque eu queria muito poder compartilhar. Que ano que tu montou esse projeto? O projeto começou em 2011, na que Sala Petri Gastal, e o projeto ele nasceu, primeiro, como uma janela para os cineastas independentes que não tinham oportunidade de ter seus filmes exibidos, né, em salas de cinema. Então, ele nasceu com esse foco assim, voltado. Bom, vamos dar janela aí para a galera independente que quer exibir seus filmes, né, que estejam dentro desse conceito de cinema de gênero, e também como uma forma de resgatar clássicos do cinema de horror, né, para uma nova geração descobrir esses filmes, né? Então, eu acho que eu sempre batalhei muito por uma formação de público, e isso acabou gerando frutos muito, muito bacanas, né, que são... Agora, fiz a 10ª edição em fevereiro. Agora a mostra está acontecendo na Cinemateca Capitólio, né? Foi a 10ª edição e foi muito bacana por poder ver um público que cresceu junto com a mostra. Boa. Então, é um público muito específico, que é um público interessado por cinema num nível de pesquisa mesmo, de interesse de cinefilia e de discussão mesmo, de debater aqueles filmes, né, de pesquisar, de ter o despertar também do senso crítico, né? Então, esse é um pouco o diferencial da Vingança dos Filmes B. A gente está falando de filmes de terror, de filmes de suspense. Terror, ficção científica, né, até alguns filmes de ação mais violentos, faroeste. Olha que também, legal. né? Mas sempre, claro, tem uma coisa que puxa um pouquinho mais para o horror dentro da mostra, mas não é só isso, é muito mais abrangente, né? Na última mostra, quantas pessoas e quantos filmes? Dá um número aí. A última mostra foram 34 sessões e teve número exato, 1.534 espectadores. Olha que legal, cara.
Isso é muito legal. É muito legal. Então, tudo isso... Sessões lotadas, são coisas impressionantes, assim. E tu já tá rico com esse projeto. É bom esclarecer que a mostra sempre foi feita de forma independente. Isso. Não é? E a gente faz muitas sessões gratuitas também. Né? A minha intenção é que fosse toda ela gratuita. É paixão, né? é uma paixão. Paixão mesmo. Mas, claro que não tem como fazer todas as mostras gratuitas, porque tem que gerar alguma coisa também para pagar o custo, né? Pessoal que tá gostando, pessoal que gosta de cinema, que tá sobrando um dinheirinho, quer apoiar o teu projeto, pode apoiar. Apoia a Vingança dos Filmes B. Olha aí, como é que te acha no Instagram? Onde te acha? No Instagram do Vingança mesmo. Perfeito. A Vingança dos Filmes B, que é o Instagram que tá bombando também, tá tendo uma... Porque todo dia eu divulgo algo sobre cinema. Todos os dias vão ter postagens ali de resgate de filmes clássicos de horror ou de outros gêneros estão ali. Todos os dias tem uma postagenzinha. Cara, isso é emocionante, é muito legal, né? Ver, porque a arte em si já é difícil, né? Quem faz arte pop já é difícil. Aí tu tá falando de uma coisa muito específica, né? E às vezes de um jovem de 18 anos poder redescobrir ali um filme, por exemplo, dos anos 30, e aquele filme dialogar com ele. Lá nos anos 30 já faziam coisas muito representativas, não apenas do cinema de horror, mas discutindo questões do cinema em geral e até questões sociais. Tu pode fazer uma leitura dentro do cinema de horror, né? É impressionante, assim, tu vê um jovem de 18 anos com o olhinho brilhando de um filme lá dos anos 30, isso é muito bacana. Não, e tu tá plantando muita coisa para daqui 30, 40, 50, é muito legal isso. Isso é muito legal. Olha aí, gente, estamos falando de cinema hoje aqui com... Deixa eu colar aqui, cara, eu tava te ouvindo, eu ia fazer uma brincadeira, mas não quis te interromper, porque assim, eu admiro as pessoas, né, que fazem, não, 1900, eu falei com o Robert Richards, da Charlie Music, cara, eu não decoro o nome de ninguém, cara, eu tenho um problema com nomes, com datas, a minha mãe, tu liga pra ela, sabia falecimento de quem hoje? Que isso, mãe, não sei nem a data de aniversário, hoje morreu o primo da vizinha da tua amiga que mora... Ela decora tudo. E eu admiro muito as pessoas que conseguem guardar isso, né? Mas às vezes quem é do meio, como eu, Leonardo, às vezes a gente tem que meio que se controlar, porque a gente está falando termos que a gente acha que todo mundo compreende, e às vezes a pessoa está boiando e tu não repara. Né? E isso é uma das coisas legais para quem está assistindo, porque eu estava falando com eles, assim, eu gosto muito de cinema, né? Queria saber mais, mas às vezes eu não sei nem por onde começar. Então já vamos pegar esse gancho aqui, queria perguntar para vocês, quem está querendo entender isso que vocês estão falando, que tipo de filme a gente está falando, 3, 4, 5 títulos que tem que assistir, o que assistiria primeiro, se é que tem como fazer essa organização, né? Isso é uma pergunta difícil. É difícil, a gente não tem aí mais de 100 anos de história do cinema aí para... Mas acho que tem coisas que são essenciais, assim. Eu posso falar dos meus filmes favoritos, assim. Ótimo. Começando, vamos focar aqui primeiro no cinema nacional, né? Vamos fazer um processo de neuroplasticidade agora. O Brasil não tem uma grande tradição em termos de cinema de horror, mas a gente tem um grande pioneiro, que é o José Mujica Marins, que muita gente conhece pelo nome Zé do Caixão, mas pouca gente conhece realmente a obra. Você sabe que ele existe, viu ele em alguns programas de TV, que é o meu caso. É uma figura pop, uma figura folclórica, mas as pessoas sabem mais pelo nome do que pela obra, né? Dizem que ele inspirou o Wolverine, inclusive. Fred Krueger. Agora sim. Mas A Meia-Noite Eu Levarei Sua Alma, né, que é o primeiro filme dele, realmente é um marco para mim, não apenas no cinema nacional, mas no cinema de horror mundial. Assim, um filme muito importante, né? Enfim, pena que ele não gerou o impacto para que tenhamos uma grande tradição de cineastas de horror. Claro que isso melhorou muito nos últimos 15 anos, né? Eu acho que por vários fatores assim também, mas eu acho que o cinema de horror nacional ele tá evoluindo e já está formando raízes bem fortes. Assim, que mais de filme aí que tu... Então hoje eu diria assim, no Brasil, para ficarem de olho, no cinema do Rodrigo Aragão, que é um cineasta capixaba, que é um dos grandes expoentes hoje do cinema de horror no Brasil. E outro que eu gosto muito é o Denison Ramalho, que começou a carreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Começou dirigindo aqui, e hoje ele é, enfim, roteirista e diretor super conceituado. Indico muito que assista O Morto Não Fala. É um filme dele com uma produção bem rebuscada, assim, um filme bem consistente. Para
Para quem não acredita que o brasileiro possa fazer bons filmes de horror, Assista. Morto Não Fale, e assista os filmes do Rodrigo Aragão. Olha aí. Principalmente o último, que é o Cemitério das Almas Perdidas. É possível assistir no canal Space, ele está sempre sendo reprisado. Né? E, claro, que tem coisas mais universais, assim, né? Vamos ter que focar no cinema norte-americano. Acho que o grosso do cinema de horror mesmo, né? Acaba sendo cinema norte-americano. Eu gosto muito do cinema de horror dos anos 70. Impossível não citar William Friedkin, né, que faleceu recentemente. O Exorcista é um marco do cinema de horror, um filme que é assustador até hoje. Não tem quem não fique oriçado vendo esse filme. E talvez o meu preferido seja um filme mais underground, diria na época era, que é o Massacre da Serra Elétrica, né? Texas Chainsaw Massacre. Esse eu vi. Né? Que é um filme mais simples, mas eu acho que é um filme muito efetivo dentro do horror. Assim. Massa. E pra ti? 5 filmes? 3, falar... eu acho que é importante essa questão do Brasil mesmo, porque a gente, não no sentido do fanismo ou nacionalismo, mas é porque realmente a gente, é uma luta desigual, né? E, inclusive no sentido histórico, né? E a importância também de uma cinemateca é um pouco essa. Também ter sempre filmes brasileiros em exibição. Em outubro, por exemplo, vai ter uma mostra em parceria com a Cinemateca Brasileira com 20 filmes, mais até, eu acho, clássicos do Brasil, assim, restaurados, que serão exibidos. Isso é uma oportunidade de ver no cinema, conhecer. Então, do cinema brasileiro, um filme, 2, 3... tem um diretor que flerta com horror e de alguma maneira acho que já fez filmes que podem ser classificados como horror, que é o Júlio Bressani, do Rio de Janeiro, um diretor que começou a filmar nos anos 60 e ele tem um filme que para mim é muito marcante, que é o Matou a Família e Foi ao Cinema. Olha aí. Esse nome não é marcante, não tem nenhuma, enfim, não me influenciou assim. Não matou literal, ninguém ainda. Tem ido ao cinema sem precisar a primeira parte do filme. Talvez simbolicamente, mas nem simbolicamente, não sei. Não estou na análise aqui. Mas, fale mais sobre isso. Não, mas é um filme incrível, com a Renata Sorrah. E a jovem Renata Sorrah. Jovem, nos primeiros trabalhos do cinema. E a garota de Ipanema, atriz Márcia Rodrigues. E é um filme bem peculiar e é muito engraçado porque ele tem no YouTube, né? E no final você vê as coisas, os comentários no YouTube, né? É interessante ver. Aí a cena final, para quem viu, é muito marcante. Tem uma música do Roberto Carlos, o modo como... E aí alguém bota... Não spoiler, por favor. Só a música não é spoiler, porque é o que acontece. Mas o comentário assim, o Tarantino teria adorado fazer isso, assim, 50 anos antes. E é verdade, acho que é uma cena que, na verdade, eu acho até melhor do que qualquer coisa que o Tarantino tenha feito. Olha aí, gente. Polêmica. Olha aí o que estamos falando, pô. Não, mas... falando, é teu gosto. Não, eu sou nacionalista aqui. Júlio Bressani, eu vou defender ele em relação ao Tarantino. Mas é um filmão, assim, um marco do cinema brasileiro e que influenciou também vários filmes e mais ou menos a mesma geração ali do Mojica, né? Era uma galera que estava propondo cinema independente no momento ali dos anos 60, que você tinha, né, 1000 coisas acontecendo, muitas revoluções, né, estéticas e comportamentais, e esse cinema ali estava, né, enfim, estava apontando caminhos, né, e eu acho muito, muito inspirador. Assim. Mais algum aí? Mais algum? Tô espremendo os caras aqui, né, gente? Tô tirando alguma coisa pra gente aqui, pra gente poder depois... Vou falar de um filme, que é o Retorno do Homem-Coisa, do Soul Crusher 2, que é um filme que ele fez em Guaporé. Não, esse eu fiz em Roca Salles. Roca Salles, qual é o nome? Como é que é? Eu devo ter gasto R$30 fazendo esse filme. Editei com 2 videocassetes. Que legal, cara. Coisas de jovem querendo ser cineasta. Mas também tem isso, né, cara? Dá pra fazer, né? Cada vez mais dá pra fazer, né? Isso é muito legal. E eu fiz esse filme, claro, com amigos, né? Quando começou a despertar... Não pagou cachê pra ninguém. Infelizmente, eu paguei 1 litro de cachaça. Pessoal, não vem falar que ele não pagou cachê. Hoje em dia seria corote, né? E na época eu lembro que eu tive a cara de pau de colocar esse filme na locadora da cidade e foi o filme mais locado. Olha aí, gente! Mas eu gostaria de dar uma dica para que as pessoas pesquisem na Cinemateca e assistam, que é um curta-metragem gaúcho de horror incrível do Rogério Ferrari, que é o Paulo e Ana Luísa em Porto Alegre.
O filme ele não está disponível no YouTube, acho que não está. Eu acho que Não, vai na cinema. Vai lá. Não, mas há um tempo que eu já pesquisei. Eu acabei escrevendo um artigo, né, sobre esse filme para o livro da Associação de Críticos de Cinema, que é os 50 Olhares sobre o Cinema Gaúcho. O meu artigo é sobre esse filme do Rogério, que eu acho até hoje um filme muito impactante. E quem é de Porto Alegre vai se identificar muito, porque é um filme muito sobre a cidade também. E sobre canibalismo. E sobre canibalismo. Olha que legal. E é um filme que tem efeitos especiais muito impressionantes, assim, pra época. Agora, cara, eu comecei a assistir uma série sobre um canibal, um filme, eu acho que é americano, cara, tá na Apple TV até, você sabe do que eu tô falando? O Christian deve saber. Novo de Canibais? Se eu não me engano, não, é uma série, eu acho que esse canibal, ele é homossexual, e aí ele traz os caras pra dentro de casa. Você tá no Netflix. Casa. É o Dahmer. Dahmer. Cara, não consegui continuar assistindo, achei muito forte pra mim. Eu sou uma pessoa que isso que a série ainda pega leve. Isso. A minha esposa gosta de assistir Butcher, eu acho que é o nome, que é aqueles de cirurgias. Eu não consigo assistir, cara. Começa a cortar, começa a olhar, já começa a passar mal, né? Mas, assim, muito bem produzido. Eu acho que pelo menos o Dahmer, ele teve a sensibilidade de não ser tão gráfico, né? Porque, enfim, é uma história real. Gráfico. Que ele não mostra realmente os detalhes, sim. Do que aconteceu, mas a história real é bem mais sórdida do que aparece ali. Nossa, né? E mesmo assim a série é muito pesada. O negócio é pesado. Mas acho que a tua esposa podia aquela frase do Godard ficar no teu ouvido. No cinema não existe sangue, existe vermelho. Agora eu vou começar a pensar sobre isso. Ou aquela outra frase do Godard é que cinema é mentira 24 quadros por segundo. Olha aí. É verdade. É verdade. Outra pergunta que eu tenho, uma curiosidade muito grande. Por que existe palhaço? Por que tantas pessoas gostam de usar palhaço para filmes de terror? Pois é, né? Talvez tem medo de palhaço, porque o palhaço é inconveniente. Mas teve um serial killer que tu acha? Não, eu nunca tive problemas com palhaços, eu sempre adorei palhaços. Mas eu li algum artigo uma vez que falava da questão do poltergeist, né? Que tem aquela cena do palhaço que ataca a criancinha. No filme, e que isso causou um trauma numa geração ali nos anos 80. Né? Eu fiz uma pesquisa e andei olhando, existiam os freak shows, né? Sim. O Circo dos Horrores, então acho que talvez venha um pouco dali, e depois a gente tinha grandes palhaços até um período, quando entrou o cinema, depois começou a se fazer marketing muito em cima, e usaram a figura do palhaço para criar o Ronald McDonald, que é assustador. Eu acho mas o palhaço tem um quê de fantasmagórico também, né? Aí o que eu estou trazendo é essas coisas. Uma criança, por exemplo, de até 4 anos, ela não tem noção da realidade de fantasia, né? Então imagina, ela vê uma pessoa com um nariz vermelho gigante, com um sapato gigante, com maquiagem gigante, né? Porque é assustador daí, né? Mas acho que o Stephen King também é um grande responsável. Eu acho, é isso que eu ia falar. Esse cara é uma figura marcante, assim, né? Pesado, né? Mas não teve um serial killer nos anos 70? O William Gacy. Também tem isso, né? O William Gacy, que era um serial killer que fazia festas infantis. Então... Não, e tem uma coisa que é realmente assustadora, que eu, como palhaço, fico muito chateado, é que as pessoas acham que é só botar o nariz e sair por aí, e aí assustam mesmo, né, cara? A pessoa passa na rua, olha o palhaço, olha o palhaço! E é um trabalho de sensibilidade, cada um, né? Mas é muito legal, né? Porque, cara, tem uns palhacinhos assustadores, hein? Tem. Nos filmes aí que a gente... Tem aquele dos palhaços do espaço. Claro, o Killer Clowns from Outer Space. Palhaços assassinos. Olha aí. Os palhaços são divertidíssimos naquele filme. Mas tem agora um filme chamado Terrifier, que tem parte 1 e 2, que é considerado um novo ícone do cinema de horror, que é um palhaço. De novo. É um palhaço super grotesco, e o filme é super violento. Tem a questão dos bufões também. Gosto, eu acho os dois filmes eu acho muito ruins, assim, do Terrifier. Porque eu acho um desperdício. Você que é fã do Terrifier, comente aqui nos comentários do vídeo. Eu acho os filmes muito ruins porque eu acho um desperdício de um bom personagem. Porque eu acho o personagem muito bom, acho que o filme não faz jus ao personagem. Por que não advogado, né? Com um personagem... Pois é, né, cara? Eu tenho medo de advogado. Pô, advogado assusta político. Alguns, né? Também não dá para generalizar, né? Não, advogado tem problemas. Tem? Tenho. Fobia de advogado. Não sei se tem filme. Já foi processado? Não, eu já tive problemas. O advogado do diabo não chega nem perto. Né? Mas deve ter um gênero de advogados assassinos, né? Talvez. E agora vocês têm também esse projeto aqui, ó. Cinematógrafo. Zine. O que é um zine, gente?
Um zine, bom, hoje até acho que talvez seja difícil falar, porque tem zine hoje que tem banco que faz zine e aí cobra R$50. Olha, o zine parece uma safadeza. Feito com folhas de ouro. Porque o fanzine, na essência, é algo que vem enfim, da cultura punk, inclusive, que você imprime, faz xerox e os poetas marginais faziam suas poesias com... É a verdadeira imprensa alternativa. E no caso, o zine é um cinematógrafo que a gente criou há 10 anos, em 2013, justamente com essa vontade de publicar algo feito de uma maneira rápida, barata e distribuir. Acessível. E com crítica de cinema, né? Com textos sobre cinema. É uma revista sobre cinema. É uma revista com esse formato mais econômico, né? E que a gente faz e distribui pela cidade há 10 anos, e que é legal, que tem a ver também um pouco com o espírito da Mostra do Christian, que é também um espaço de experimentar. Então, muita gente jovem escrevendo, desde a gente, como no início, a vontade de escrever, experimentar o texto, e até hoje, né, muitas pessoas escreveram. Como é que é composto os artigos aqui dentro? Vocês têm os amigos que fazem, um grupo de pessoas, alguém vê vocês e diz, eu queria escrever e tal? Bem assim, né? Exatamente isso. Não, tem um núcleo, né, que também muda eventualmente, mas tem, né, hoje, por exemplo, a última edição, citar o nome de todo mundo. Pode citar, vamos citar. Carla Oliveira, Christian Verardi, Daniel Dalpizzolo, Jordano Gil, Juliana Costa, Leonardo Bonfim, Sérgio Alpendre, Pedro Henrique Gomes. Palmas no Estúdio Orelha! Uma equipe... Mas isso, pessoas se aproximam, eu tenho um texto, eu queria, né, ou né, a gente lembra, esse filme tem a ver com essa pessoa que nunca escreveu, de repente podia... Legal. Tipo assim, escreve. Instigando a pessoa para escrever. E pessoas, às vezes, jovens, que estão começando a se interessar por cinema. Então, é realmente ele funciona, e é muito legal, porque você pensa, 10 anos Quantas cópias vocês fazem? Ou vão fazendo? A gente vai fazendo, mas agora que umas 500... É bastante? É bastante, ele circula bem, o pessoal que acompanha as salas de cinema gosta, coleciona, inclusive tem pessoas que têm todos, porque já é o número 33, foram 33 edições desde 2013, né, então... Vocês são 2 fazedores de cinema. A gente tenta. De coisas. Não, muito legal. Vocês são 2 caras apaixonados que sabem do que estão fazendo e produzindo, cara. Isso é incrível. Vou comentar para tu ver como o Zine é democrático. Tem aqui artigos que são desde pessoas que estão começando a se interessar agora por crítica, né? Pessoas mais jovens, até o Sérgio Alpendre, que é crítico da Folha, né? Olha aí, que legal. Tá aí, tá junto. Também. Quem de repente a pessoa está assistindo, ou eu que estou curioso, comprei umas câmeras, estou começando a produzir e tal, tem alguma escola de cinema, algum curso, alguma coisa que vocês indicam? Por onde que a pessoa pode começar esse universo aí? Eu ia falar assim, faz o vestibular para a UFPEL e vai para Pelotas. Boa. Porque a gente não tem uma universidade pública de cinema em Porto Alegre. Não temos, só temos na PUC, eu acho que... E na Unicinos, que é São Leopoldo, que agora tem um campus aqui, e tem outros, Uniriter também tem, mas não tem público, né? Isso é um problema. Isso é um problema. É um gravíssimo. Problema, gravíssimo. A gente vê uma diferença da produção de cinema no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especialmente, né? Porque no Rio Grande do Sul tem, né? Pelotas, que já é uma referência importante de formação, de pessoas muito legais que produzem filmes incríveis, mas em Porto Alegre a gente não tem isso, e tem uma diferença. Quando vai ver o cinema hoje, que é feito em Minas Gerais, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, você tem uma outra geração, um cinema mais periférico, de pessoas que não têm acesso a uma universidade privada, né, e naturalmente tem um outro olhar, né, e produzem outros filmes. E Porto Alegre, eu acho que isso é ainda uma lacuna. A gente sente isso quando vê... O que vocês veem, assim, em termos de Brasil, assim, em termos políticos, que deu certo? Assim, por exemplo, Pelotas tem a universidade. Tem algum outros movimentos, assim, em relação ao cuidado e à irrigação desses artistas, produtores de cinema em outras cidades ou estados? Aí vocês têm essa... Eu acho que agora a gente vai passar por uma nova retomada, né? Porque todo mundo sabe que o último governo paralisou completamente, né, inviabilizou, né, a cultura no Brasil. De modo geral, daí a gente está falando de cinema, teatro, música, dança, qualquer coisa. Estava numa ascensão muito bacana, de repente, né, foi esse desastre. Pois a gente estava vendo o Brasil produzindo filmes maravilhosos, né, cara? Estava começando a acontecer e daqui a pouco foi assim uma guilhotina no negócio. Né? Que bom que foi rápido, né? Quer dizer, não poderia ter durado mais tempo e acho que não foi uma interrupção. Foi rápido, mas não foi indolor. Não, Sim.
E agora acho que vai ter realmente, enfim, Lei Paulo Gustavo. Tá vindo bastante coisa bacana. Vai surgir, e a gente espera que aqui também isso né? Mas tem alguma coisa que vocês, naquela cidade, aquela prefeitura está fazendo tal coisa, aquilo lá é muito legal. Tem algum projeto que vocês olham e digam assim, isso aqui é uma coisa que eu queria ver aqui na nossa cidade? Ou... Acho que a gente vê projetos, né? O caso da Universidade de Pelotas é bem sintomático, porque o que a gente viu nos últimos 10, 15 anos em várias cidades brasileiras e que redefiniu uma parte do cinema brasileiro é justamente isso, essa formação que surge muitas vezes em cidades que não são as capitais, cidades periféricas, que aí tem uma abertura para pessoas que não tinham acesso ao cinema. Uhum. E eu vou dar um exemplo de Contagem, por exemplo, né, que é na periferia de Belo Horizonte, que surgiu um coletivo, uma produtora, que é Filmes de Plástico, que no ano passado foi o filme mais bombado brasileiro, que era o Marte 1, que eles já estão há 15 anos produzindo, são vários filmes e é isso, estudaram, tiveram acesso a editais para também poder produzir seus filmes, mas também produziram de maneira independente, né, foram construindo uma trajetória incrível. E é isso, hoje são uma referência para todo mundo. O pessoal de Pelotas que entra na faculdade tem a Filmes de Plástico como uma referência, não só, né, estética, né, como ideia de cinema, mas como uma possibilidade, como, né, surgir num ambiente periférico, né, como fazer, como criar, como gerar. Isso também dá para pensar no Recôncavo Baiano, que tem uma cena importante, ele tem uma universidade também importante. A formação é essencial, né? Acesso à formação. Total. Isso já é uma política pública maravilhosa. A partir daí vai se criar uma comunidade pensante, com conhecimento sobre aquela área, e aquilo ali pode se desenvolver, né? Quer dizer, vai se desenvolver. Então, seria uma coisa muito boa a gente ter uma universidade aqui com um curso de cinema público. Mas a minha geração ali, cresceu dos anos 90, né, a gente não tinha, naquela época, né, essas oportunidades, então uma geração que foi muito mais punk nesse sentido. Uhum. Né? Era muito mais aquela coisa do it yourself, né? Punk mesmo. Né? Então, tem produtores independentes que têm uma atividade até hoje, tipo a Caribal Filmes, né, do Peter Baestorff, que realmente é um batalhador do underground mesmo, e está aí há 30 anos em atividade, um cara que continua punk no sentido mais, né, a raiz da palavra, produzindo muito. O Gustus Gildner, que agora produz no Rio de Janeiro, também sempre de forma independente, e faz agora os projetos de cinema também no cinema ali na Estação Botafogo. Estação Botafogo. Então tem uma galera independente que batalhou, tá fazendo, né, para fazer esses filmes realmente de uma forma mais dura, eu diria, mas não se deixar abater mesmo sem ter acesso a uma formação. Sim, foram fazendo o seu próprio cinema. Uhum. Né? Então a dica que eu dou também, não se prendam a essa questão apenas do que eu preciso de um diploma, eu preciso, né, para fazer cinema. Um celular na mão, uma ideia na cabeça, dá para fazer um filme? Dá, com certeza. Dentro do gênero de vocês estão encontrando filmes feitos, por exemplo, com celular com e tal, certeza. Com boas qualidades. Tem um exemplo... Acho que tem duas coisas que é importante dizer. O próprio espaço de cinema, a sala de cinema, é esse espaço, é a melhor universidade possível. Você assistir aos filmes e assistir coletivamente, conversar, ver debate. Eu não confio em quem faz filmes e que não vai ao cinema. Para mim, assim, é tiro e queda. Assim. Você vê o filme e fala, esse filme não merece a tela. Essa pessoa não vê filme no cinema, então ela não pensa grande, não pensa imagem. É como jogar bola sem ir no campo, né? Não vai dar, né? Treinar em casa, no campinho ali vendo televisão, né? Claro, eu estou falando assim, tem pessoas que vivem em cidades que não tem cinema, né? Sim. Mas podem fazer filmes, né? E eu tenho um exemplo muito bom que é o Cláudio Guidugli, né? Que é um diretor de Roca Salles. Completamente independente, não tem formação cinematográfica, mas tem formação cinéfila. Tem formação de locadora. De ver filmes, de ir atrás. Tá, mas o cara tá indo atrás, né, cara? Que é isso que eu falo. Tem gente que quer... Vou falar uma outra... Atores, por exemplo. Como é que eu faço pra ser ator? Cara, primeira coisa, tu tem que ir no teatro, né, cara? Exato. Tu assiste teatro? Não, eu quero fazer. Não. Cara, que não é fazer teatro, tem toda uma história ao redor disso, né? Que tu vai ter que vivenciar. Não, e você vê um filme do Cláudio Guidugli, que isso não estudou cinema literalmente, não é formado em cinema, mas você vê 5 minutos de qualquer filme dele, você vê, isso é cinema, tem um olhar aí. Esse cara tem um olhar cinematográfico, ele sabe muito bem o que ele está filmando, ele tem pensamento de cinema, pensamento de imagem, porque
Às vezes você vê filmes de pessoas que se formaram em universidades que não têm pensamento Que de não imagem vai. nenhuma. Assim. É interessante que o Cláudio é uma figura que eu conheço há muitos anos e ele fez parte do meu primeiro filme, ainda amador, né? E eu fui embora da cidade, na época eu morava lá, e ele ficou com essa... Né? Ele ficou com a tocha, né? Na cidade. E como eu te falei, as coisas que eu gosto da janela, né? Os independentes, o Cláudio é um cara que não tem oportunidade em outros festivais. É tu que abre essa Então, porta. Você é sempre faço questão de exibir um filme dele, assim, a recepção sempre é incrível. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Qual é o filme novo dele? O nome? Que foi exibido na Vingança dos Filmes, que é um filme incrível, que é o... Como é que foi o último? Produz muito, né? Não, é um filme que, enfim, tem uma personagem que é sequestrada, e você tem... É um filme muito inventivo, muito... Não sei se está disponível no YouTube. Tá? Não, ainda não, ainda está... Tá só em festivais, por enquanto. Como é que surge o cinema? O primeiro filme, tem essa história para nós, curtinha aí? Curtinha. Tem essa história para nós? Diz que eu realizei ou que eu... Não, eu digo da história do cinema mesmo. não, Eu tô lendo, em 1895, é isso? Os Irmãos Lumière. Aí é a do trem, né? É o do trem. Não é o do trem. Não, né? Os operários. Tá, isso que eu queria saber. Os operários saindo da... O cinema começa com um patrão filmando os operários saindo da fábrica. É o primeiro... Primeiro, claro, tem outros filmes, mas é um filme que foi exibido na primeira sessão de cinema no formato que a gente conhece até hoje. Pessoas que compram o ingresso, vão para o lugar, e aí tem uma tela e os filmes são projetados nessa tela. Imagina, né, cara, o impacto disso na cabeça das pessoas. Tem né? que é a história folclórica, que é a exibição do filme da chegada do trem, né? Que as pessoas se jogam. Que as pessoas saem correndo do cinema. Então... Olha, mas né? o que é interessante, que a história não conta, que esse filme dos operários, antes da sessão de cinema, que foi em 1895, acho que no dia 28 de dezembro, no final do ano, em Paris, né? Esse filme foi exibido para os próprios operários. Então, na verdade, os primeiros espectadores de cinema foram os operários, Que legal. assistindo eles mesmos na tela. O que, para mim, já cria muito curto-circuito aí político, social e da própria isso, de quem faz imagem, quem vê a imagem, quem se vê, o que se vê. Tem um monte de coisa para discutir muita aí. coisa. E aí, por isso que eu fico bravo com um diretor que é formado em cinema que não tem pensamento de imagem. Né? Que eu acho que os Lumière já tinham lá no primeiro momento. Filmes já tinham. Nasce assim, criatura. Exato. Sabia muito bem que estava filmando. Eu tenho tatuado aqui no meu braço o Charlie Chaplin. Eu sou fã do Charlie Chaplin. Eu morava no interior de Santa Rosa, minha família era muito humilde e uma das minhas tias casou com meu tio Amaury, te amo. E eu ia visitar o meu tio uma vez por ano e a gente sentava para assistir o Chaplin. E aí depois eu comecei a olhar os filmes com outro olhar e tal, e é incrível, ele tem uma produção de cinema muito forte, é um cara que apostou no cinema falado, né? Eu gosto muito da questão dele com o Buster ali, que o Buster meio que acha que o cinema falado não ia dar certo, acaba ficando para trás, depois ele, no Luzes da Ribalta, ele chama o Buster, tem uma cena antológica dos dois atuando junto ali, que é incrível, com o Chaplin sem maquiagem, então... Cara, temos muita coisa para falar, eu espero que hoje seja o primeiro de outros encontros, eu acho que falar de arte é maravilhoso e falar de cinema é incrível, assim, porque dentro do cinema a gente coloca tudo ali, né, é muito legal. Eu queria deixar espaço para vocês fazerem o jabá de vocês aí, se vocês tiverem algum tema específico que vocês queiram falar, e desde já agradecer pela primeira aula aqui que a gente está tendo, né. Não, mas primeiro o convite para que todos compareçam à Cinemateca Capitólio, né? E acompanhem a programação, né, Léo? E fica de olho no Projeto Raros. Isso, tem o Sensuela, que eu falei, que vai ser logo agora, mas, enfim, várias sessões. Eu vou fazer o possível para ir assistir. Não, para o Sensuela é imperdível. Mas tem muita coisa e essas atividades, acho que isso que é muito legal, aquilo que eu falei no início, como a gente se conheceu na sala de cinema, é um espaço público, um espaço da cidade que está cada vez mais cheio, né? O público, né, maior e mais diversificado, assim, não é que é o mesmo público. Melhorou, depois da pandemia as pessoas voltaram a ir ao cinema? Nossa, voltaram e estão voltando, assim, a gente vê que o público aumenta a cada dia. E isso que eu falei, é diversificado. Cada dia é um público diferente. Não é exato, tem os de sempre, tem as pessoas que são muito apaixonadas e que... Mas hoje eu vejo, isso é muito impressionante mesmo. Você vê quinta, sexta, sábado, domingo, sessões cheias e não é o mesmo público. São pessoas que, inclusive, eu nunca vi, pessoas que estão indo pela primeira vez. Todo dia tem alguém indo pela primeira vez, o que é muito bom também. Que legal. Ver que tem gente ainda descobrindo a Cinemateca. Normalmente chega lá no Cine e tem ingresso?
ou acontece às vezes de chegar lá e tá lotado? Dependendo do filme, Pode chega lotar. lá e tem que voltar para casa. Porque são 164 lugares, que é um bom número, mas Pode acontecer. Alguns filmes Dependendo realmente... do título. Isso tem muita procura. Mas o ideal, chegando cedo ali, acho que dá para pegar. Tem uma cafeteria ali, pode tomar um cafezinho. Agora tá desativado. Mas tem na vizinhança ali, tem. Ó, já temos um negócio aqui, Estúdio Orelha, vamos vender café em frente ao... Não, mas se alguém quiser o café ali do segundo andar, porque toda hora abre licitação e ninguém se interessa. Quem sabe, vamos montar o Estúdio Orelha no café já. Aí a gente já cria lá as coisas juntos. Perfeito. E também fiquem de olho em breve, edição 34 do Cinematógrafo. E para o ano que vem estamos aí batalhando para que ocorra a 11ª edição da Vingança dos Filmes B. Olha aí. Esse título é muito bom, cara. É muito bom. É genial, né, cara? Caiu como uma luva. A vingança é exatamente isso, né? A vingança contra aqueles que nunca deram espaço para esse tipo de filme. Perfeito, vamos abrir esse espaço. Achei muito legal essa parte de vocês, é isso, né? Às vezes a gente se acomoda e fica lamentando, reclamando, né? Enquanto que a gente tem que alguém vai ter que fazer esse trabalho sujo aí, e que bom que vocês estão fazendo aí. Vida longa o projeto de vocês. Estão sempre com as portas abertas aqui para vocês falarem de cinema, trazerem os projetos de vocês. Quero agradecer a vocês, quero dizer que, né, esse artista aqui saúda os artistas daí, fico muito feliz de saber que tem gente entusiasmada fazendo coisa boa, pensando arte, pensando cinema aqui na cidade de Porto Alegre, e isso se espalhando pelo estado e pelo resto do Brasil e para fora também, porque, né, as coisas acontecem. Para você que está nos assistindo, esse foi mais um episódio aqui do Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa, nesse quadro que acontece todas as quartas-feiras, de orelha em pé, onde eu converso com as pessoas que eu vou conhecendo por aí, amigos, outros que eu vou encontrando, e hoje tivemos a alegria de falar um pouco sobre cinema. Acompanhe o trabalho deles, que é muito legal. Deixem comentários aqui para nós, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha para os amigos. Se não gostou do assunto, manda para os inimigos, mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa, que a gente está trabalhando pesado. Um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores. A gente vai colocar aqui durante o programa, vai colocar também, enfim, queremos agradecer a todos vocês que têm ajudado a manter o Estúdio Orelha em pé aqui, fazendo e acontecendo cultura no bairro Cidade Baixa, que é o bairro mais boêmio da capital dos gaúchos. Vou terminar mostrando mais uma vez esse material maravilhoso aqui. Se alguém quiser receber um desses aqui, pode entrar em contato conosco, deixar aqui um comentário ou mandar pelo Instagram, eu quero, aí eu passo para vocês, vocês deixam as cópias aqui para nós e a gente entrega para vocês e vocês já tomam um cafezinho conosco aqui no Estúdio Orelha. Um beijo pro Giovanni, um beijo pro Vitor, um beijo pro Leleque, um beijo pra Bianca, que é toda a equipe que faz parte aqui do Estúdio Orelha. Até a próxima, obrigado, gente, valeu, tchau, tchau. Valeu. Obrigado.